Preciosos irmãos, a paz do Senhor. Desejo compartilhar uma palavra com todos. Domingo abençoado, graças a Deus. Eu quero falar da pessoa preciosa e pura do Senhor Jesus Cristo. E falar também da criação de Deus. Livro do Gênesis. Livro do Gênesis, capítulo 1. É apenas uma pequena meditação. Dê um like nas mensagens do canal A Voz do Atalaia. Eu te convido a você que não se inscreveu a se inscrever neste canal. Compartilhe as mensagens do canal A Voz do Atalaia. Nos ajude a evangelizar. Comentem se quiserem alguma coisa. Tenha liberdade. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. E a luz que fez Deus, separação entre a luz e as trevas. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou luz dia e as trevas noite. E foi a tarde e a manhã do primeiro dia. O livro do Gênesis fala sobre a criação poderosa do nosso Deus. Mas em poucas palavras eu quero falar sobre o ser humano. O ser criado por Deus no sexto dia. Já está escrito na preciosa palavra de Deus, no livro de Gênesis, capítulo 1 e verso 27. Olha o que diz. Criou Deus o homem, a sua imagem. Imagem de Deus o criou, macho e fêmea. E Deus os abençoou e lhe disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. O ser humano é a obra-prima que Deus criou e colocou como coroa da sua criação na terra. Acredito que Deus criou o primeiro casal perfeito em seu QI, em seu raciocínio. Mas antes da primeira criação de Deus, aqui na terra, o ser humano, vemos na história que um querubim ungido, ele se rebelou contra Deus. E Deus o destituiu, tirando dele a glória, a majestade. Acredito uma coisa, que quando ele foi destituído, ele desceu a este mundo com raiva de Deus e com raiva de toda a sua criação. E acredito que o desejo dele era minar na criação de Deus, e ele conseguiu fazer isso. Ele conseguiu fazer o primeiro casal vacilarem, pecarem. E a Bíblia diz que o pecado passou para todos os seres humanos. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Como seres humanos, nós não somos melhor do que ninguém. Não somos melhor do que ninguém. Precisamos do ar para respirar. E nenhum de nós, seres humanos, conseguiremos ficar 1 ou 2 minutos sem respirar. São coisas básicas que precisamos. Deus tem nos abençoado, nos dando intelecto. Só que Satanás, o astuto, procurou e tirou do ser humano a sua inteligência.
o ser humano, de um ser criado de uma maneira perfeita, passou a ser pecador? Em outras palavras, o ser humano passou de filho de Deus, ele passou a ser filho das trevas. Por isso foi necessário Deus enviar o seu único filho para resgatar o ser humano. Sabemos que a terminologia religião, a terminologia perfeita da palavra religião, significa religar. E só quem religa o ser humano com Deus é Jesus Cristo. O primeiro casal vacilou no Jardim do Éden, Deus então fez uma reunião e prometeu resgatar o ser humano. Deus disse: da semente da mulher nascerá um que pisará a cabeça da serpente. E a semente da mulher viria a ser Jesus. Deus usou ao longo da história os profetas para falarem sobre o nascimento da pessoa preciosa e pura do Senhor Jesus Cristo. Deus usou Isaías, Jeremias, Ezequiel e vários outros. Isaías 7,14: eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e o seu nome será Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Deus cumpriu a sua promessa. Por isso faz necessário os seres humanos, todos os seres humanos, se voltarem para Deus através de Jesus Cristo. Jesus foi enviado pelo Pai a este mundo para resgatar aqueles que viessem a crer nele. Porque está escrito na preciosa palavra: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus Cristo disse lá na sua oração, em João 17, versículo 3, o Senhor Jesus Cristo disse: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. O ser humano é a obra-prima que Deus criou e colocou neste mundo, para dominar sobre tudo neste mundo. Toda a criação é centralizada no ser humano. Mas o homem natural nada sabe quanto às coisas de Deus. Vemos hoje cientistas, médicos, doutores, empresários. Não estou generalizando, não. Mas homens grandes deste mundo, uma grande maioria deles, espiritualmente, não sabe nada. Alguns dizem até que são ateus. Porque o pecado deixou o homem indouto. O pecado escravizou e tem escravizado os seres humanos. Não todos, mas a maioria deles. Em nome de uma liberdade de ir e vir, muitos abusam e fazem o que querem. Por isso vemos hoje os bares, as boates, as festas são superlotados, porque o prazer do ser humano comum é viver a vida, curtindo a vida da maneira que podem. Deus deu a riqueza para todos nós seres humanos, e a riqueza é o ar de vida, é o fôlego de vida. Deus nos deu a vida para vivermos. Mas no meio de toda esta liberdade, o ser humano acha que manda no seu próprio nariz e deixa o egoísmo dominar.
E muitos entregam a sua vida ao álcool, às drogas, à sexualidade, ao crime, ao roubo, às falcatruas desta vida, pensando que estão no lucro. Pasmem vocês, alguns entregam a sua vida ao próprio demônio. Olha o que está acontecendo nesses dias. Um homem foragido, íntimo ao diabo, ele consegue se esconder de praticamente 400 soldados. Ninguém consegue achar esse homem. Esta busca é espiritual. Se uma boa parte dos soldados orassem a Deus, entrasse na batalha, materialmente falando, mas também travasse uma batalha espiritual, eles já teriam capturado este homem. Mas o ser humano comum nada sabe, não entende muitas coisas sobre as coisas de Deus. Uma certa ocasião, o Senhor Jesus Cristo estava rodeado de pessoas simples e humildes. Ele olhou para os céus e disse: Pai, eu te dou graça porque ocultaste coisas grandes dos sábios e dos entendidos e revelaste aos pequeninos. Ele disse: sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Note uma coisa: homens sábios, poderosos do mundo hoje, quanto às coisas de Deus, não entende quase que nada. Por isso se faz necessário pregarmos a palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem acreditar e for batizado será salvo, porém quem não acreditar será condenado. Se faz necessário pregarmos a palavra de Deus. É necessário o ser humano acreditar na palavra de Deus. Não é obrigado, mas é necessário. Por isso é preciso pregarmos a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. O ser humano começa a ser sábio, começa a ser inteligente, quando começa a crer na palavra. Porque assim que ele começa a crer na palavra, ele começa a ser sábio diante de Deus. Por quê? Porque ele começa a temer a Deus. E a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Seria bom que todos os povos em todas as nações temessem a Deus. Mas, infelizmente, muitos estão presos por religiões, por dogmas, por crédulos, por vícios. Por isso vemos em que situação o mundo se encontra. Porque os seres humanos têm se afastado de Deus. O Senhor Jesus Cristo é a bússola, é o nosso norte. Ele deve ser o alvo da nossa fé. Porque falando sobre fé, o mundo está cheio de fé, mas a Bíblia diz, uns creem em carros, outros em cavalos. Mas nós que aceitemos a Jesus Cristo, faremos menção do nome do Deus da nossa salvação, e o Deus da nossa salvação é Jesus. O seu poder é sobrenatural, a sua pessoa é poderosa, graciosa. O Senhor Jesus Cristo, quando abria a sua boca, as coisas aconteciam. Porque o poder de Deus estava na sua língua, na sua palavra. Lembra quando ele disse, Lázaro, sai para fora? Lázaro saiu. Lembra quando ele disse para o rapaz, filho da viúva de Naim, moço, levanta, e o moço levantou? Lembra quando ele chegou na casa de Jairo?
Falaram que a menina tinha morrido, mas ele entrou lá no quarto e disse: Talita cumi, levanta, e ela levantou. Lembra quando os 10 leprosos passaram por ele, vieram conversar com ele, e ele disse: vão ao sacerdote e ofereça o que vocês têm que oferecer a ele lá. Segundo a palavra do Senhor Jesus Cristo, eles foram, chegaram lá curados. Lembra quando o Senhor estava perto do barco, na quarta vigília da noite, e eles gritaram dizendo: é fantasma, e Jesus Cristo disse: não tema, sou eu? Pedro disse: Senhor, se é o Senhor, manda eu ter contigo por cima das águas. E Jesus Cristo disse simplesmente: vem. E segundo a palavra de Jesus, Pedro andou sobre as águas. Esse é o Senhor da nossa vida. Senhor e Salvador da nossa vida. Quando um ser humano comum tem um encontro com ele, algo de sobrenatural acontece. Porque ele passa a ser o nosso professor. Quando entramos para o Evangelho, espiritualmente estamos entrando para uma escola, aonde o Senhor Jesus Cristo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E se estamos na escola onde o Senhor Jesus Cristo é o professor, é o mestre, não tem como não aprendermos alguma coisa preciosa. Por isso a Bíblia diz que o povo de Deus é um povo especial, zeloso e de boas obras. Porque do momento em diante que aceitemos a Jesus Cristo na nossa vida, alcançamos também poder, força, para vencermos o mal que nos aprisionava. Olha o mal que aprisiona a pessoa simples e comum no mundo hoje. Droga, vícios, religiões. Muitas coisas, mas aprisionam. Quantas pessoas querem sair da sua vida? Sente que está preso por algo desta vida, mas não tem força. Olha o que diz a palavra. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Somos livres de tudo isso para a glória de Deus, por obra do Senhor Jesus Cristo. Toda a criação se centraliza no ser humano. Mas o ser humano natural não sabe de nada das coisas de Deus, a não ser pela fé. Quando começa a ler, meditar na palavra de Deus, ele começa a encarar a vida de outra maneira. O princípio da criação de Deus, a criação de Deus, toda a criação de Deus é preciosa, poderosa, e ele colocou o ser humano, o homem, como a obra-prima da sua criação. O ser humano tem domínio sobre tudo neste mundo, sobre os animais, sobre os peixes, sobre tudo. Só que tem algo que ele não consegue dominar sozinho, é a sua língua. E a Bíblia nos aconselha dizendo: todos aqueles que amam a sua vida e querem viver os dias bons, refreia a sua língua do mal e os seus lábios não falam engano. 1 de Pedro 3:10. Vamos usar a nossa língua para as coisas boas? A Bíblia diz: aqueles que me confessarem, eu confessarei. Olha o que está escrito no livro de Romanos 10, 9 e 10. Se com a tua boca confessar e em teu coração acreditar que Deus ergueu Jesus dos mortos, serás salvo.
Porque com o coração que se acredita e com a boca que se confessa, e a língua está na boca, vamos usar a nossa língua para o bem, não para o mal. Porque a preciosa fé que veio até nós, veio por uma confissão preciosa. A nossa língua confessou, a nossa boca confessou. E é uma troca. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai, diante dos seus anjos, disse Jesus. Romanos 5 também nos diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Somos justificados pela fé porque um dia, com a nossa boca, com a nossa língua, confessamos a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da nossa vida. E todos aqueles que um dia fizeram isso, não tem condenação para eles. Porque está escrito na palavra de Deus, no livro de Romanos, capítulo 8. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo nos livrou da lei do pecado e da morte. Graça e paz da parte de Deus e da do Senhor Jesus Cristo seja sobre você, querido irmão, e sobre toda a sua família. Que Deus os abençoe.